como a biomecânica ganhou muito campo nesses últimos anos, né, na nossa área, o pessoal quer, para favorecer a sua área, desmerecer as outras. Ah, antes era fisiologia, depois era bioquímica, e agora a biomecânica está numa onda, né, de crescimento, que é muito bom para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa desmerecer as outras áreas para falar que biomecânica é bom. Biomecânica é excelente, a gente vai usar ela o tempo todo como uma estratégia, uma ferramenta, dentro das tantas ferramentas que teremos. Tá bom? Legal. E aí, vocês vão perceber que todos os músculos tiveram o mesmo comportamento. Por isso que você percebe que o que eu estou falando para você tem muita consistência. Ó. Glúteo máximo. Ó como é que fica. Se eu pego o tradicional lá, os 5 de 4 com 3 minutos não ativou muito, os 5 de 4 com 20 segundos aumentou, e o que mais aumentou de novo, quem? O rest pause. E assim segue para eretores espinhais, assim segue para vasto lateral e assim segue para vasto medial. E de novo a gente vê o quanto a atividade eletromiográfica ela pode confundir a cabeça de vocês. Quando você pega o agachamento, é um dos exercícios mais frágeis para hipertrofiar o reto femoral, né? Mas quando você olha a atividade eletromiográfica, ela sobe. Aí você pensa assim, ah, então esse exercício é excelente para reto femoral. E foi assim que a gente foi tendo todos os problemas que a gente tem na literatura. E é por isso que às vezes eu sofro quando eu posto um vídeo falando, ó, agachamento não é bom para reto femoral. Aí o cara me pergunta assim, então o que eu faço para quadríceps? Eu falo, sua mula. Eu falei que não é bom para o reto femoral, eu não falei que não é bom para quadríceps. Porque o cara já leva para o sentimento. Meu Deus do céu, pá, não sei o que agora. Pô, o cara tá falando que agachamento é ruim. Eu não estou falando que agachamento é ruim, cara. Só estou falando que ele não é bom para hipertrofiar o reto femoral. Eu só falei isso. Porque aí quando o cara descobre que realmente não é bom, ele fica muito chateado. E o porquê que até hoje vocês ainda vão ter muita confusão? Por causa disso, ó. Olha lá, ó. Tem ativação. Só que, cara, nós estamos falando de uma ativação. Se você for olhar para as letras, né? Para os números, letras e números, no tradicional ali, ó, você está falando de uma ativação de 10%, cara. O que é 10% para um músculo? Consegue enxergar o 10%? Ó, vem comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Traça aqui, ó. Vem cá, ó. Tá vendo aqui, ó? No 5 de 4, ó. O máximo que você teve aqui, ó, 10%. Sendo que no rest pause, teve 20, 30, lá no pico, uns 35%. Entende? E aí quando você pega os estudos, apesar disso tudo, você pega os vastos ali com uma ativação de 20, 30% também, mas a hipertrofia do vasto é muito superior, mostrando que a hipertrofia depende também da biomecânica. Sim? Não depende só da fisiologia, não depende só de uma coisa, depende de várias coisas. Porque o músculo ele vai ser ativado, sim, mas ele entra numa condição biomecânica que não favorece a hipertrofia e pronto, acabou. Se tem uma coisa que criou problema para vocês, para mim nunca criou, é a eletromiografia. Porque ela confunde muito a cabeça da pessoa. A pessoa olhou e fala assim, então o músculo foi mais ativado. Ah, então ele vai hipertrofiar mais. Não, porque depende de outros fatores, né? Não só dele ser ativado. Tá bom? Que o neurônio vai disparar para ele, eu não tenho dúvida. Agora, o quanto ele vai receber carga mecânica a ponto de hipertrofiar, daí já é outra história. Essa é a dificuldade que a gente tem. Lembrar que o reto femoral, ele tem inervação dupla e tendão duplo na saída dele, lá no quadril. Pouca gente sabe disso. Se vocês forem lá olhar meu Instagram, eu fiz uma postagem que quase ninguém leu, porque é difícil, né? A postagem que não é um vídeo, quando eu peguei um artigo lá e detalhei a questão anatômica do reto femoral, para tentar explicar para esse povo por que é difícil o reto femoral hipertrofiar no agachamento e no leg. Por que o reto femoral lesiona tanto? Por que é importante se preocupar com ele na hora da seleção dos exercícios? Porque senão o cara olha para você e ele fica chateado. Ele fala, porra, mas eu faço agachamento a vida inteira. Eu falo, pois é, eu sei que você faz, mas nós precisamos fazer outras coisas também. Né? Não é parar com o agachamento, é só entender que ele tem as suas funções e acabou. Esse foi um estudo que nós fizemos, foi do meu grupo de estudos, do meu grupo lá de pesquisa. A gente fez crônico esse aqui, 6 semanas. Então aqui teve uma intervenção crônica. Nós pegamos praticantes de academia, não eram bodybuilders,
Inclusive, a gente fez um AB, porque quando a gente foi selecionar as pessoas lá para fazer o estudo, a gente queria pegar pessoas que treinavam 6 vezes na semana, mas a gente não conseguia fechar o N. Aí, para conseguir fechar um número bom de pessoas, nós tivemos que pegar pessoas que treinavam até 4 vezes na semana, que aí a gente conseguiu fazer o famoso A e B, tá? Se vocês forem ver, uma outra coisa vão perceber quando eu apresento os estudos, muitos estudos avaliam só um exercício. Eles não avaliam um programa de treinamento. Isso também complica na hora da interpretação. Por exemplo, esse estudo que eu mostrei ali, só tinha um agachamento, né? Mas você não vem para a academia para fazer só agachamento. Aí eu tenho que ler aquilo ali e entender como encaixar aquilo ali no contexto do treino. E a pessoa que está começando a ler agora, ela não consegue enxergar dessa maneira. Porque ela não teve, vamos dizer assim, a parte acadêmica bem desenvolvida para entender isso. Eu sempre brinco com os professores assim, você acha que fazer iniciação científica é só para fazer mestrado, doutorado? Não. Todo professor de educação física teria que fazer iniciação científica para aprender a ler. E quando eu falo aprender a ler, não é ler as letras, é interpretar aquilo direito. Porque, cara, a galera lê aquele artigo anterior ali e fala assim, pronto, ó, o rest pause é excelente para hipertrofia, porque ativa os músculos. Mas o estudo nem avaliou a hipertrofia. Entendeu? O cara que vai dar aula para vocês, ele tem que explicar isso aí para vocês. Não vira uma bagunça, né? Então, esse aqui sim, a gente teve 6 semanas de rest pause. E aqui a gente avaliou a espessura do músculo por ultrassom, tá bom? Então, todo mundo fez o ultrassom pré, depois treinou 6 semanas. Dentro de um contexto do treino, nós tínhamos o rest pause, só que eles tinham o treino. Então, o treino deles não era só rest pause, era o AB com vários exercícios, e em 3 exercícios nós acrescentamos o rest pause. Ou seja, isso aqui é a realidade de vocês, o que vocês vão ver aqui, tá? Esse estudo foi com pessoas avançadas? Foi com treinados. Eu não vou falar que era esse avançado todo, não, assim. Os caras que vão na academia 4 vezes por semana, que treinam bem e não são atletas. Tá bom? Não é aquela coisa toda, tá bom? Beleza. E aí é o treino AB clássico, né? Vocês podem ver que o A ali, ó, ficou peitoral, ombro e tríceps, famoso AB, né? Peitoral, ombro e tríceps. E o outro, inferiores e bíceps. Foi o que a gente fez, né? Então, por exemplo, um bodybuilder muito avançado não faz um treino desse. Porque o cara, ele consegue treinar um músculo na sessão só. De tão pancada que é o treino. Por exemplo, a gente quando termina treino de quadríceps, a gente não consegue andar direito. Imagine fazer outro músculo, então você não tem condição, tá? Agora, na verdade, a maior parte dos clientes de vocês estão aqui, ó. Eles não estão nesse bodybuilder que treina o músculo uma vez na semana e que é um cara top. Não, né? Na verdade, personal, 2, 3 vezes por semana, a gente não vai conseguir sair muito disso, se for ver a realidade. O cara fala, mas eu vou treinar todo dia, mas meu aluno nem paga para treinar todo dia. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar o que acontece na realidade de vocês, porque se eu for falar do que eu faço hoje, para mim é muito fácil. Porque eu posso falar para o atleta treinar 2 vezes no dia. Falar, ó, vai de manhã e faz bíceps e faz tríceps no final da tarde, o cara pega e vai. Que não tem nada a ver com o que acontece com os alunos de academia, né? Tá?